os Estados Unidos lançaram uma série de ataques aéreos de precisão contra os Houthis no Iêmen, um grupo rebelde apoiado pelo Irã. Essa investida não foi por acaso. É uma resposta direta às ameaças crescentes na região. Quando um país com o poder militar dos Estados Unidos decide agir, não se trata apenas de fogo e destruição, mas de uma mensagem clara para o mundo. Em tempo de guerra, quem domina os céus, domina o jogo. Não é à toa que desde a Segunda Guerra Mundial, o controle aéreo tem sido decisivo em conflitos estratégicos. Esses ataques não foram improvisados. O Comando Central dos Estados Unidos deixou claro que a ação faz parte de uma missão calculada, visando proteger interesses americanos e restaurar a segurança marítima. Afinal, uma guerra não se vence apenas com força, mas com estratégia e posicionamento. O Iêmen, mesmo distante de Israel, se tornou um palco crucial dessa disputa. Grandes potências sempre agem onde sua influência pode ser consolidada. No século passado, o Oriente Médio já foi palco de várias batalhas assim, e a história se repete. A grande questão que surge é: qual será a próxima movimentação? Em conflitos desse nível, um ataque raramente fica sem resposta. O impacto global já começou a ser sentido, e as tensões aumentam a cada dia. Para quem acompanha a geopolítica, esse é um jogo de xadrez perigoso, onde cada peça movida pode provocar um efeito dominó. Mas e se essa não for apenas uma represália? E se houver um plano maior por trás? Os Estados Unidos não agem sem um propósito claro. Segundo o Comando Central, essa ofensiva tem 3 objetivos principais: proteger interesses americanos, dissuadir inimigos e restaurar a liberdade de navegação. Em tempos de guerra, cada movimento precisa ter um significado estratégico, e esse não é diferente. Controlar rotas marítimas sempre foi um fator determinante em conflitos globais. Basta lembrar da importância do Canal de Suez ou do Estreito de Hormuz. Quem dita as regras no mar, dita as regras no comércio global. Dissuadir inimigos não é apenas uma questão de mostrar força, mas de estabelecer limites claros. O recado é simples: qualquer ameaça será respondida com ataques precisos e avassaladores. Essa estratégia tem sido usada há séculos, desde os impérios antigos até as superpotências modernas. Quando uma nação como os Estados Unidos demonstra seu poder de resposta, não é só para os Houthis verem, mas para que outros adversários pensem 2 vezes antes de testar seus limites. Por fim, há a questão da liberdade e de navegação. Empresas estão sendo forçadas a redirecionar suas rotas, gerando prejuízos bilionários. E se tem algo que grandes potências não toleram, é uma interrupção em seus fluxos comerciais. Mais do que uma simples retaliação, esse ataque pode ser visto como um movimento para garantir que o Ocidente continue a ditar as regras do jogo. Mas será que essa estratégia será suficiente para conter futuras ameaças? Donald Trump nunca foi de medir palavras, e dessa vez não foi diferente. Em sua declaração, o ex-presidente afirmou que, se estivesse no comando, os Estados Unidos adotariam uma postura ainda mais agressiva, usando uma força letal esmagadora para atingir seus objetivos. A mentalidade de Trump sempre foi clara. Em tempos de guerra, a hesitação é um erro fatal. Ele aposta na doutrina do poder absoluto. Quando um adversário sabe que será destruído se atacar, ele pensa 2 vezes antes de agir. Foi essa visão que moldou muitas das suas políticas externas enquanto estava no cargo. A questão é: essa abordagem funcionaria melhor do que a estratégia atual? Há quem defenda que uma postura mais dura evitaria conflitos prolongados, enquanto outros argumentam que o excesso de força pode gerar ainda mais instabilidade. O fato é que Trump enxerga os ataques americanos como uma ferramenta de intimidação global. Em sua visão, não basta responder, é preciso deixar uma marca permanente. Essa lógica já foi usada antes. No passado, grandes potências usaram demonstrações de força para estabelecer domínio sem precisar entrar em guerras prolongadas. Mas a declaração de Trump não foi apenas sobre os Houthis. Ele também mencionou o Irã, deixando claro que, sob sua liderança, o país seria totalmente responsabilizado pelas ações de seus aliados. Isso levanta uma dúvida intrigante. Se Trump estivesse no poder agora, estaríamos vendo apenas um ataque aéreo contra os Houthis ou algo muito maior?
Desde novembro de 2023, os Houthis intensificaram suas ações, realizando mais de 100 ataques contra embarcações comerciais. O grupo justifica suas ofensivas como um ato de solidariedade aos palestinos no conflito Israel-Gaza, mas, na prática, suas ações vão muito além de um simples apoio simbólico. O que está em jogo aqui é algo maior: controle geopolítico e influência estratégica. Em tempos de guerra, grupos assim não apenas escolhem um lado, tentam expandir seu próprio poder, aproveitando o caos para fortalecer sua posição. O impacto dessas ofensivas tem sido devastador para o comércio marítimo. Empresas bilionárias estão sendo forçadas a mudar suas rotas, enfrentando custos elevados e atrasos significativos. E, quando o transporte global é prejudicado, toda a economia sente o reflexo, desde a alta nos preços de produtos até a instabilidade nos mercados financeiros. Um ataque a uma embarcação pode parecer algo localizado, mas os efeitos se espalham rapidamente. Não é coincidência que, sempre que há conflitos no Oriente Médio, o preço do petróleo dispara, afetando diretamente o bolso das pessoas ao redor do mundo. Os Houthis sabem que cada ataque realizado coloca pressão sobre os Estados Unidos e seus aliados. Quanto mais danos eles causam, maior a chance de provocar uma resposta ainda mais agressiva. E aqui surge a grande questão: estamos diante de uma escalada sem controle? Ou há um limite para essa troca de ofensivas antes que o conflito atinja um novo patamar? Os efeitos desses ataques vão muito além do Oriente Médio. O comércio marítimo global já sente os impactos, com empresas sendo forçadas a redirecionar suas rotas para evitar a zona de conflito. Mas desviar navios não é algo simples. Isso significa trajetos mais longos, mais custos com combustível e mais atrasos nas entregas. E quem paga essa conta no final? O consumidor. Em tempos de guerra, a economia sempre responde rápido, e a consequência mais visível é o aumento dos preços de bens essenciais. Grandes corporações do setor naval já estão adotando estratégias para minimizar os riscos. Algumas seguradoras, por exemplo, elevaram os custos para cobrir embarcações que passam pela região, tornando algumas rotas simplesmente inviáveis. O impacto também chega ao mercado financeiro. Quando a instabilidade domina, investidores procuram ativos mais seguros, como ouro e dólar. Isso sem falar na influência que esses ataques têm sobre o preço do petróleo, já que qualquer ameaça à segurança no transporte marítimo pode afetar diretamente a oferta global. A questão é: até onde essa situação pode se agravar? Se os ataques continuarem e a resposta dos Estados Unidos aumentar, mais países e empresas serão afetados. Quando a segurança das rotas comerciais é comprometida, o mundo todo sente. E aqui surge um ponto crucial: essa crise está apenas começando, ou já estamos no meio de algo muito maior? O Iêmen pode parecer distante do epicentro do conflito Israel-Gaza, mas sua posição estratégica o coloca no centro das atenções. A cerca de 2.200 quilômetros de Israel, o país abriga um dos pontos mais críticos do comércio marítimo global, o Estreito de Bab el-Mandeb. Esse corredor estreito conecta o Mar Vermelho ao Oceano Índico, sendo uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. Em tempos de guerra, qualquer ponto de estrangulamento como esse se torna alvo de disputas. Controlar essa passagem significa ter influência sobre uma parte significativa do tráfego de petróleo e mercadorias. E os Houthis sabem muito bem disso. Eles não atacam embarcações ao acaso. Cada ataque visa criar um efeito dominó no comércio global, forçando grandes potências a responder. Quando uma rota vital é ameaçada, governos e empresas entram em alerta máximo. Afinal, o mundo já viu esse filme antes. Basta lembrar da crise do Canal de Suez, nos anos 50, ou do bloqueio naval durante a Guerra do Golfo. A história mostra que conflitos em pontos estratégicos podem rapidamente escalar para algo muito maior. Diante disso, fica a pergunta: será que os Estados Unidos e seus aliados conseguirão neutralizar essa ameaça antes que ela saia do controle? Ou estamos diante de um novo capítulo de uma guerra que pode se espalhar para outros territórios?